Temos a tendência de aceitar o inaceitável, de conviver com a dor e sofrimento, porque este é um padrão que a gente já aprendeu lá na infância e não sabe o que fazer com isso. Então, acabamos por não reconhecer essas experiências como traumas e, com isso, não percebemos o impacto que o trauma causa em nós e como esses traumas moldam as nossas vidas. Eu sou Neuzinha, do Jardim Consciente, e agradeço muito por você estar aqui, e a sua parte criança com certeza também agradece porque você quer aprender sobre traumas. Vamos ao assunto? Quanto mais a gente entender as raízes das nossas feridas emocionais, melhor para entender por que nós fazemos o que nós fazemos. É preciso entender o impacto dos traumas no nosso sistema nervoso, os nossos sintomas físicos, comportamentos, escolhas, para depois, só depois, trabalhar a cura. Então, primeiro eu preciso entender como que o trauma ecoa na minha vida. E, claro, ter um plano para a cura. Então, não basta só compreender, é preciso aprender novas habilidades para lidar com as sequelas desse trauma, para lidar com essas consequências desse trauma na vida adulta. Mas, afinal de contas, o que é trauma? O trauma é qualquer experiência avassaladora demais para que o sistema nervoso metabolize e processe, ou seja, é muito rápido. Então, trauma não é o evento em si. Trauma é o que aconteceu internamente por conta do que aconteceu externamente. É a minha fisiologia, como que o meu corpo reagiu àquele trauma. Então, há eventos que são traumáticos para algumas pessoas e para outras não. Por quê? Porque depende da fisiologia de cada um. Então, agora eu vou dar um exemplo de uma situação traumática da minha infância. Então, quando eu era criança, eu morava no interior de São Paulo, eu fui a quinta filha de um casal de lavradores, muito simples, pobres. Eu comecei a frequentar a escola no primeiro ano, com 7 anos. E, olha só, no primeiro dia da escola, ninguém me acompanhou. E um detalhe, eu não sabia o caminho da minha casa até a escola, que era mais ou menos 1 quilômetro. E o que aconteceu? Eu me perdi. Só que eu tive muito medo de nunca chegar na escola e, ao mesmo tempo, eu não tive coragem de perguntar para ninguém onde que ficava a escola. Acabou que eu cheguei na escola, quando eu chego lá tem uma multidão e olha só, mais uma questão aqui. Eu era a única criança desacompanhada sozinha, sem a família. Então todas as crianças foram para as suas respectivas salas e euzinha aqui sobrei. Eram 5 turmas do primeiro ano e a diretora não sabia o que fazer comigo, porque eu fui a última. Eu não sei, meu nome não estava na lista, não sei exatamente o que aconteceu. A diretora me pegou pela mão e foi indo de sala em sala, eram 5 salas, perguntando assim, é sua? É sua? Quando foi a última sala, a sala da dona Doroteia, primeiro ano D, eu era da professora Doroteia D. Gente, D de dado, D de Doroteia. Me liguei nisso agora. D de Doroteia. Eu fui para dona Doroteia. E aqui a raiz de uma grande crença que me perseguiu a vida toda. Eu sou atrasada. Eu sou a última. Eu estou sempre sobrando. Eu sou invisível. E sabe o que aconteceu? A dona Doroteia não foi uma boa professora para mim. Eu reprovei, repeti o primeiro ano. E sabe aquela crença de eu sou atrasada? Fortaleceu mais ainda. E tem outras feridas emocionais nessa história. Sabe como eu tive o resultado se eu ia passar ou não passar no primeiro ano? A dona Doroteia estava assim no alto de umas escadas, eu lá embaixo com uma outra coleguinha, a gente ficou de recuperação, fomos lá para saber o resultado. A coleguinha passou, ela falou, você passou. E você, nem falou meu nome, falou assim, você, Foi assim que eu tive o resultado de que eu tinha sido reprovada. Acho que foi minha primeira grande tristeza. Fiquei muito chateada. Eu volto para casa para dar notícia para minha mãe. Minha mãe toda inocente, trabalhando, uma mulher muito trabalhadora,
Tava lavando roupa, sabe naquele giral? Sabe giral de madeira, assim, que tem? Ela tava lavando roupa e lá ela ficou. E aí eu falei, mãe, eu repeti de ano. Ela não parou de trabalhar, ela não virou e simplesmente falou, no ano que vem você faz de novo. Gente, aquilo foi assim uma pedrada, foi terrível para mim, eu fiquei muito triste. Por que eu fiquei mais triste ainda? Porque eu não tive acolhimento na minha dor, percebeu? E mais uma crença nasce aí, eu estou sozinha, ninguém me vê, eu sou invisível, eu tenho que lidar com os meus problemas sozinha. A minha mãe, na sua inocência, na sua ignorância, ela não tem culpa de absolutamente nada. Depois, na vida adulta, ela me contou que ela pediu sim, porque ela foi trabalhar, ela tinha que trabalhar, ela não era uma mãe ruim. Ela pediu para os meus 2 irmãos mais velhos me levarem até a escola, só que ninguém levou. Aí eu perguntei para os meus irmãos por que eles não levaram, né, há pouco tempo, e eles falaram que nem sabiam, nem lembravam dessa história, ou seja, eles esqueceram. Resumindo, a crença eu estou atrasada continuou comigo por muito tempo. Então eu entrei na graduação com 24 anos, depois eu fiz atrasada, né? Depois eu fiz mestrado, me tornei doutora quase com 40 anos, quando a média dos meus colegas é fazer o doutorado até 30, 32 anos. Então isso reforçava aquela crença de que eu estava sempre atrasada. Neuzinha, isso aí não é trauma, perto do meu isso não é nada. Qual é o problema de se sentir atrasada? Então, é um trauma, apesar de que não é um trauma de choque, mas é um trauma do desenvolvimento e teve várias consequências, como por exemplo, baixa autoestima, a sensação de estar atrasada, então eu nem ia começar mesmo, então eu procrastinei muito, horrores. Então, por exemplo, eu não aprendi inglês quando criança ou adolescente, então eu sempre achei muito velha para aprender inglês, sempre atrasada. Como se eu não tivesse mais tempo para fazer as coisas. E isso provavelmente contribuiu para a minha distimia, que é uma depressão leve, crônica, tipo um congelamento funcional e que eu convivi por décadas. E aí veio mais um comportamento decorrente daquele trauma. Preciso apressar, eu preciso correr, eu estou atrasada, fazer rapidamente as coisas, não conseguir parar para descansar, por exemplo. Como se eu sempre estivesse correndo atrás de alguma coisa, sempre atrasada. Uma luta, uma eterna luta contra o tempo. E o que eu ganho com isso? Estresse. Outro comportamento decorrente daquele trauma lá aos 7 anos, que não conseguia ir para a escola, não sabia o caminho, é a compensação emocional. E o que é essa compensação emocional? No meu caso, eu fui para a compulsão por compras a partir dos 15 anos de idade, com o meu primeiro salário, já gastei tudo com roupa. Fiquei décadas também com esse vício, o que me trouxe inúmeros prejuízos financeiros e também emocionais e fortalecia a distimia, infelizmente. Você viu a importância de entender o que é que aconteceu comigo, ir lá nas raízes e entender o porquê do meu comportamento? Você entendeu que é muito importante você fazer um trabalho com a sua parte criança para entender como é que os traumas ecoam na sua vida? Então, ao trabalhar com o trauma, nós precisamos ver as raízes, o evento, como que o seu organismo reagiu, como é que ficou a sua fisiologia, o que você sentiu, quais foram as suas necessidades não atendidas. Então, no meu caso, neste que eu te contei, eu tive medo, ansiedade, medo de não chegar na escola, vergonha de perguntar para as pessoas. E as consequências: distimia, estresse, procrastinação, compulsão. Trauma é uma alteração do nosso equilíbrio do sistema nervoso. Na verdade, mudou alguma coisa no seu organismo lá naquela época, mas ainda se faz presente e o teu corpo lembra. O corpo lembra o que a mente está ocultando. E como sair dessa cilada, dessa enroscada do trauma? Com um bom trabalho com a sua parte criança, com a sua criança interior ferida. O que eu chamo de autorreparentalidade, ou seja, eu mesma vou fazer reparentalidade.
eu vou ser a mãe que eu não tive, ou o pai que eu não tive, ou seja, as necessidades da minha infância que não foram atendidas, quem vai atender agora sou eu. E eu posso te ajudar com isso, eu posso te ajudar com o curso gratuito A Tecelã, dá uma olhadinha aqui embaixo em algum lugar para saber se tem inscrições abertas, e também com a minha mentoria Rematernar, que é meu lindo curso de criança interior ferida. Meu amor, trauma tem cura, mas precisa partir de você, você precisa querer, desejar trabalhar com os seus traumas. Então, se você gostou desse assunto, quer aprofundar, compartilhe, dê o seu joinha, comente aqui embaixo, faça perguntas que eu mesma vou te responder. Eu vejo você, eu vejo a sua parte criança ferida. Até mais!